aquário, e aí a gente colocava várias cores dessa laranjinha assim, ó, congelada, para trabalhar o dia inteiro, no decorrer do dia ali descongelando. Mas um certo dia que eu fui subir a rampinha, esse carrinho voltou e aquele vidro quebrou e uma parte dele desceu bem no meu joelho, dando 18 pontos, né? Ao ponto de ter que chamar bombeiro, eu ficar na Anguera com a perna para cima e tal. E eu tenho essa cicatriz. Não tem como, irmãos, eu olhar para ela e não lembrar do acontecido, não é? Talvez você tenha algumas aí, algumas cicatrizes aí, que ela é física, que ela vai te lembrar daquele momento em que você era, né, peralta, né, menino travesso, não é? O PV estava sentado comigo no sofá esse dia, agora que ele foi ver essa cicatriz, mas eu já sei dela há muito tempo, não é? Assim acontece com cada um de vocês. Algumas pessoas vão descobrindo as suas cicatrizes, não é? Mas você já tem ela há muito tempo, ela já caminha com você há muitas décadas, né, Pepe? E essas cicatrizes que nós estamos falando são as cicatrizes expostas, aquelas, irmãos, que os outros veem, não é? Que tipo de cicatrizes expostas são essas que representam a nossa alma, fazendo uma analogia da cicatriz, não é? Tem pessoas que às vezes, meus queridos, trazem tantas dores no seu psicológico que é notório. Você vê, né, o sofrimento na sua face, você vê uma pessoa que ela não consegue ter um sorriso aberto, ela é introvertida, o sorriso é para dentro, fechado, não é? Então, irmãos, isso são detalhes da vida. A vida traz para mim e para você estas marcas. Mas, meus queridos, pela misericórdia de Jesus, nós sabemos, meus amados, que ela nos alcança. A misericórdia do Senhor foi para mim e para você um presente que nós temos, que nós precisamos glorificar, não é? Então, cada um de vocês tem uma cicatriz, pode ter certeza. Cada um de nós aqui, irmãos, trazemos uma lembrança do passado. Oxalá que essa lembrança seja boa. Glória a Deus, queira Deus que elas sejam lembranças boas. Mas o bem da verdade, irmãos, é que muitos de nós também trazemos algumas lembranças que não queríamos, não é? Alguns fatos da vida que nos aconteceram, que nós queríamos estar, sabe, como que deletar isso da mente, mas a circunstância, o dia a dia, as coisas às vezes nos traz a essa lembrança. Aí entra, irmãos, a diferença da maturidade no Espírito, né? Aqueles que não têm o Espírito de Deus e não têm a fé suficiente para ver a ação de Deus, se deprimem. São pessoas que às vezes deprimem de que forma? Ao ponto de chegar até o resultado final. Qual que é o resultado final de uma depressão? Qual que é? Suicídio, irmãos. É a morte. Mas o povo de Deus pode até entrar por essa porta, mas o Senhor, meus queridos, tem nos guardado. Amém? O Senhor tem nos livrado. Então, meus amados, vou relembrá-los de que nós precisamos estar com a nossa alma em paz. Uma alma cansada, uma alma aflita, uma alma perturbada, atrapalha a ação de Deus na sua vida. Se eu e você tivermos que, ou melhor, se a nossa alma tomar de nós o controle da nossa vida, irmãos, de forma que isso venha nos prejudicar, nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e buscar a forma mais viável de eu ser liberto desta situação. Não podemos de maneira nenhuma, não podemos achar que isso vai passar assim de qualquer maneira. Não, isso não passa assim de qualquer maneira. Isso, meus queridos irmãos, é uma ferida. E essa ferida, ela precisa ser o quê? Tratada. Toda ferida exposta, ela precisa ser tratada. Não deixe, irmão, somente o tempo curar essa ferida. Vai buscar ajuda de um profissional, se possível, ou se você, ainda tem essa fé suficiente, busca no Senhor incessantemente, irmãos.
1 Tessalonicenses 5, 17. O que diz lá? Orai sem cessar, né? Orar constantemente, orar a todo tempo, pedir ao Senhor incansavelmente. Nós precisamos disso, amém? Então, meus queridos, diante desses detalhes que eu te passei, eu quis entrar hoje nesse outro estudo. Olha só, vivendo com a mente de quem? De Cristo. De quem? De Cristo. Eu quero que você participe. Quando você fala, o som vai embora, né? A voz do pastor é mansa e suave, mas não deixa você dormir não, tá bom? Então, irmãos, esse estudo de hoje é vivendo com a mente de Cristo. Eu já ensinei aqui para vocês, e sei que muitos de vocês são sabedores, né, de relembrar aproximadamente os nossos neurônios que cada um de nós temos em nossas cabeças. Vocês sabem que cerca de 86 bilhões de neurônios, irmãos, estão no nosso cérebro. E você precisa também entender que existe, irmãos, uma voz de comando que o cérebro lança para todas as reações, tanto física como mental do nosso corpo, que ela é muito mais do que as areias do mar. Cada um de nós recebemos sinais constantemente para que nós possamos pensar, agir, olhar, para que nós possamos fazer. São sinais que nós recebemos dos nossos neurônios para que nós possamos decidir. Agora, preste atenção, irmãos. Para que eu e você possa decidir, nós não podemos decidir somente com a nossa capacidade de pensar. Por quê? Porque eu e você já não somos mais donos de nós mesmos. O Senhor está no controle de nossas vidas, sim ou não? Então, todas as vezes que eu e você tivermos uma decisão para ser tomada, principalmente no extremo, nós precisamos buscar em quem? No Senhor. Por quê, irmãos? Porque todas as vezes nós vamos receber sinais. E às vezes nós agimos com as nossas próprias vontades, e isso pode gerar lá na frente consequências. Consequências que às vezes isso pode trazer como uma penalização para mim e para você. Quantos de nós aqui, irmãos, já erramos por tomarmos decisões precipitadas? Quantos? Quantos de nós aqui, né, já passamos por situações em que você disse o seguinte: bem, eu não poderia ter feito isso, eu não poderia ter falado isso, por que eu estou pensando isso e eu estou com vontade de colocar isso em prática? São detalhes que eu e você precisamos estar atentos. Escute, irmãos, o estudo de hoje é vivendo. Não é tão somente uma parte, né, pequena da porcentagem de vida. Não, eu vou viver. Viver como, irmãos? Viver com a mente de Cristo. Agora, como que eu vivo com a mente de Cristo? Que coisa é essa, irmãos? O detalhe maior, para que eu e você possamos entender esse estudo nesta noite, é olhar como Cristo olha. Como é viver com a mente de Cristo? É olhar com o olhar de Cristo. Se Cristo, meus queridos, fizer, eu também vou fazer. Se Cristo rejeitar, eu também vou rejeitar. Este é o olhar com a mente de Cristo. Se Cristo ama os inimigos, eu também tenho que amar. Se Cristo perdoa, eu também tenho que perdoar. Isso é viver com a mente de Cristo. É você colocar Cristo diante da sua vida e tentar copiar as ações dele. É fácil, irmãos? Não é fácil não, presbítero Chato. Não é fácil. Nós queremos copiar Cristo. Não é fácil. Mas eu digo para você, nós temos algo precioso que nos ajuda a parecer com a mente de Cristo. Qual é o presente precioso que eu e você tem? Quando Jesus estava indo embora, né, subindo aos céus, ele disse o que aos discípulos? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos deixarei quem? O Espírito Santo, que é quem? O Consolador. Então, irmãos, eu e você temos o Espírito Santo.
O Espírito Santo, irmãos, ele está pronto para nos ensinar os detalhes do que é uma mente como a de Cristo. É por isso que eu e você precisamos ser sensíveis às coisas de Deus mediante o Espírito. Porque se eu e você endurecermos os corações, escute, o Espírito de Deus vai ter dificuldade de nos apresentar uma mente como a de Cristo. Ele fala, ele demonstra, ele se apresenta, mas eu não obedeço. De que vai adiantar tudo isso? Que mente é essa? É uma mente em que eu mesmo governo, é uma mente em que eu mesmo dirijo, é uma mente em que eu mesmo tomo as minhas decisões da maneira que eu acho que eu devo tomar. É aí que entra os problemas maiores de nossas vidas. Aqui não tem isso. Mas eu já encontrei casais e que a gente estava trabalhando com eles e o outro disse assim: pastor, que arrependimento ter casado. Que arrependimento. Que arrependimento, pastor, ter comprado aquele carro. Que arrependimento. Sabe o que é isso? É a mente própria direcionando as suas decisões. Então, em nome de Jesus, nesta noite, nós vamos começar a pensar como Cristo pensa. Nós vamos começar a decidir como Cristo decide. E assim nós teremos mais resultado em tudo aquilo que nós fizemos. Olha aí, irmãos, veja aí a palavra de Deus. Quem tem Bíblia aí? Tem Bíblia aí? Então abre ela aí para nós. 1 aos Coríntios. Glória a Deus. 1 aos Coríntios, volta mais um. Isso, aquele lá é o 16. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 ao 16. Capítulo 2, verso 12 ao 16. Quem encontrou aí diz amém. Do 12 ao 16, a minha Bíblia diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo, cadê a sua Bíblia? As que o Espírito Santo. Agora eu estou diante de você trazendo uma questão em que você precisa guardar no seu coração. O Espírito Santo ensina. Escutem, irmãos, os professores da escola ensinam. Muitos aí estão ensinando. A diferença é quem quer aprender. Essa é a diferença. O Espírito Santo ensina, mas eu quero aprender com os ensinamentos do Espírito. Se eu querer aprender com os ensinamentos do Espírito, eu vou viver com uma mente de Cristo. Amém? Sim ou não? Então veja aí, aonde que eu parei? Verso 3, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que é que você entende disso, irmãos? É comparar as coisas daquilo que é de Deus com aquilo que está no meu espírito. Se o meu espírito com o Espírito de Deus certifica, irmãos, é Deus aprovando o meu feito. É Deus me dando o aval de que eu posso prosseguir. Pastor, mas o que tem a ver isso com a alma? Escuta, irmãos, se eu não tiver uma intimidade com o Espírito de Deus, é porque o meu espírito não tem nenhum favorecimento para a minha alma. A minha alma não vai ter força nenhuma para reagir se ela não estiver conectada com o meu espírito. A alma e o espírito precisam caminhar junto para que o Espírito de Deus possa trabalhar. É por isso que existem algumas amarguras em nossas vidas, irmãos, que elas são difíceis de sair.
Quando Jesus diz quantas vezes que nós devemos perdoar, 70 vezes 7 por dia, é porque todos os dias nós trabalhamos com este detalhe do perdão. Vocês sabem o significado desta palavra perdão? Qual que é o significado qual que é o diminutivo da palavra perda? Qual que é o diminutivo da palavra perda? Um de cada vez, irmão, vocês não sabem. Qual que é o diminutivo da palavra perda? Perdi. Você perdeu uma coisa pequenininha. É uma perda pequena. E qual que é o aumentativo da palavra perda? Perdão. Então, irmãos, o Senhor nos ensina a perdoar para que nós usamos, irmãos, aquilo que é grande diante da presença dEle. O perdão. Amém? Então, escute. Nós precisamos entender que o Senhor tem coisas maravilhosas para trabalhar na minha e na sua vida mediante a sua vontade. Escute, verso de número 13, né? Bem, 14, ora, o homem natural não compreende o quê? Porque o quê, irmãos? Porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Como, meus queridos irmãos, eu vou me livrar de uma situação que está, trazendo tormento na minha vida? Discernindo por onde? Pelo Espírito de Deus. Como eu vou me livrar de uma situação que me gera dor na minha alma? Discernindo, irmãos. Discernindo como? Discernindo pelo Espírito de Deus. E nós, às vezes, irmãos, nós falhamos muito nessa questão. Nós não analisamos com o olhar clínico aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Nós não olhamos com o olhar clínico aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Eu e você precisamos desse olhar clínico em tudo, irmãos, em tudo em nossas vidas. Por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou enfrentando isso? Por que é que os meus filhos são assim? Por que é que o meu esposo está assim? Por que é que no meu trabalho as coisas vão assim? Tudo em nossas vidas nós precisamos olhar com o olhar do Espírito. Porque, meus queridos, enquanto o mundo não discerne, eu e você conseguimos discernir, porque as coisas de Deus se discernem pelo Espírito de Deus. É por isso que eu e você precisamos estar envolvidos com o Espírito Santo. Porque senão, meus queridos, nós não vamos compreender. Nós vamos passar pela prova, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos passar por algumas situações e vamos achar que isso é normal. Para o mundo é normal, para mim e para você não é normal. Os detalhes fazem com que eu e você precisamos ficar atentos, porque isso já é o início do discernimento para solucionar esta causa. Você entendeu isso muito bem? Você entendeu ou não? Sim ou não? Então, irmãos, para fechar, olha só, eu quero repetir, ou melhor, verso 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Como que é isso, irmãos? Eu e você estamos, irmãos, inseridos no mundo. Eu e você estamos inseridos, irmãos, em meios a pessoas que não conhecem nada de Deus. Pessoas, irmãos, que até olham para mim e para você, sabe, e gostam da gente, mas eles não compreendem a profundidade da nossa intimidade com Deus. Nós estamos inseridos em um sistema, escute, irmãos, se tiver 10 ímpios, só você crente, dos 10 ímpios, o outro ímpio errou, é bem possível que a culpa seja só em você porque é crente. É bem possível a acusação vir só em cima de você. Por quê, irmãos? Porque nós estamos inseridos nesse sistema mundano. Irmãos, eles não conseguem discernir, mas eu e você temos que olhar para esses detalhes com o olhar do Espírito. Diga em nome de Jesus.
Eu quero aprender a discernir as situações da minha vida. Você precisa disso, irmãos. Nós precisamos disso. Veja lá, verso 12. Esse é o verso 12. Porque quem conheceu a mente do Senhor, irmãos? Quem conheceu? Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que privilégio, irmãos. Enquanto o mundo lá fora bate cabeça, enquanto o mundo lá fora tem essa dificuldade de compreender Jesus, enquanto o mundo lá fora, irmãos, está sofrendo e padecendo, nós somos privilegiados, irmãos, porque nós, meus queridos, temos esta mente de Cristo. O problema, sabe o que é? É como você ter uma Ferrari e você não saber dirigir. É bonito, irmãos. É bonito você ter aquele carrinho, mas você não sabe dirigir. Nesta noite, irmãos, em nome de Jesus, Deus está trazendo algo novo para o meu e o seu coração neste lugar. Se você compreender o que Deus quer falar, coisas extraordinárias podem acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, irmãos, nós, olha só, porque quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Lá fora, irmão, ninguém tem essa intimidade, não. Essa intimidade foi dada para mim e para você. Esse privilégio foi dado para mim e para você. É por isso, meus queridos, que isso é um presente de Deus nessa noite, para mim e para você. Veja aí, muda aí, vida. Diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Amém? Por quê? Porque a mente de Cristo vai me libertar de muitas cadeias. A mente de Cristo vai me libertar, irmãos, de muitas armadilhas do mal. A mente de Cristo, irmãos, vai me fazer ser vitorioso em muitas questões da minha vida. O homem espiritual, o homem que eu digo ser espiritual, irmãos, ele tem mais facilidade de sair de situações mais complicadas que lhe aparecem. Ele tem mais, irmão, sabe, uma visão maior para poder sobressair. Por isso que às vezes você vê pessoas passando luta, passando dificuldade, mas ele entra aqui, na hora que ele senta e que ele escuta uma palavra, um louvor, ele começa: glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, porque as dificuldades, as pelejas e as lutas não abatem a sua vida espiritual. Os problemas não são maiores do que a sua fé. As dificuldades aparecem, mas quando ele entra na presença do Senhor, a sua estrutura é outra, diferente daquele que não tem. Então, meus queridos, diante deste mundo marcado por esses dias, eu e você não podemos viver sem esta mente. É a mente de Cristo que vai nos favorecer. Diga para o seu irmão isso aí. É a mente de Cristo que vai te favorecer. É a mente de Cristo que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Por que, irmãos, que nós precisamos de ter essa mente de Cristo? Porque isso aqui, irmãos, é um vulto. Esse mundo, irmãos, é um flash. As coisas aqui passam muito rápidas, irmãos. Olha, pouco tempo aí atrás, né? Você lembra que você era um jovem, que você era um rapazinho, uma mocinha. Hoje você já é casado, já está com família, tem as suas responsabilidades, está envelhecendo, já está até com vergonha de olhar no espelho. Né? Não é? Porque isso vai chegando, irmão. As coisas vão acontecendo muito acelerado. E nós, irmãos, precisamos ter a mente de Cristo, porque nós não somos daqui. E sem a mente de Cristo, irmãos, eu não vou conseguir viver melhor nessa terra. Se eu não pautar Cristo no meu coração, sabe, nas minhas atitudes, nos meus afazeres, eu terei dificuldade, irmãos, de ser mais feliz nessa terra. Então, enquanto eu aqui estiver, enquanto eu de pé estiver, aleluia, eu vou procurar o melhor de Cristo para a minha vida. Eu não vou viver nessa terra, irmão, sabe, somente no fracasso. Eu não vou viver nessa terra somente com derrotas. Não, está tudo contramão.
você? O que é que está te machucando, irmãos? Que talvez você diz o seguinte: toda vez que eu vou orar, eu lembro desse detalhe. O que é? Você traz alguns traumas, sabe? De infância, do passado. Você traz algumas memórias que te machucam, que é difícil. Irmãos, se liberte disso, joga isso lá para o fundo. Não deixe o inimigo trazer isso novamente, não. O Senhor já esqueceu, o Senhor já apagou, o Senhor já limpou, o Senhor já nos perdoou. O que é que eu e você ainda nos sentimos culpados? Se eu e você ainda ficarmos prisioneiros desse passado, irmãos, é porque nós não estamos crendo quem é o nosso Cristo, que tem poder para libertar. Ele libertou, irmãos. Ele nos deu vitória. Ai, pastor, é porque o senhor não conhece o meu passado. Não, irmão, isso não me preocupa, não. Nem o passado, sabe? Nem no início da sua história. Nada. Isso não nos interessa mais, não. O que nos interessa é a sua vontade de chegar na presença do Senhor livremente, com o coração aberto e glorificar o nome dele. Isso é o que nos interessa. Joga isso fora, porque, meus amados, é muito rápido. A nossa vida aqui, irmãos, é uma locomotiva japonesa, 360 por hora. Sabe, nós precisamos aproveitar o máximo das oportunidades que Deus nos dá. Desfrute desta vida com mais qualidade. Desfrute desta vida com mais alegria. Olha, não tem nada mais precioso para mim e para você do que desfrutar desta vida com a mente de Cristo. Está pautada com a vontade de Deus. Sabe, irmãos, esse mundo, ele rouba de mim, de você, ou melhor, ele tenta roubar de mim, de você, aquilo que eles não têm. Essa intimidade com Deus, essa alegria de ser cristão, de você levantar de manhã e saber que você vai ser cuidado pelo seu Deus. No decorrer do dia você sabe que Deus está do seu lado. Quando você ora, que você clama, você sente a presença deste Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Comece a desfrutar na presença de Deus. Comece, sabe, a olhar para dentro de você e dizer: eu posso, eu sei que eu posso. Filipenses 4,13 me garante isso. Eu posso, Deus está na minha vida, eu vou conseguir, eu vou vencer. Eu não nasci para essa situação, não. Eu não nasci para viver desta maneira, em que os outros estão esperando somente a minha derrota. Deus é mais na minha vida e eu vou ser vencedor em nome de Jesus. Limpe a tua alma, limpe o teu coração, deixa fluir dentro de você a mente de Cristo. Eu tenho certeza, irmãos, que quem tem a mente de Cristo é uma pessoa que tem, sabe, mais alegria na sua vida. Ela tem, sabe, mais vontade de viver. Se algum dia você, recebeu do inimigo um sopro em dizer que esta vida não vale nada, e que você já está cansado, e que você quer desistir de tudo, isso aí, meus queridos, é contraditório para quem tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, não pensa jamais em desistir. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, escute um detalhe. Olha, ele pode passar a dificuldade que for, mas ele nunca pensa em abandonar a sua fé. Ele nunca pensa em abandonar a sua igreja, em abandonar a sua família. Pessoas aí fora, meus irmãos, não têm esse privilégio que eu e você tem. Nós somos o povo mais privilegiado dessa terra. É por isso que o Senhor diz para mim e para você que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos nessa terra estranha. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia nós vamos